Nos episódios anteriores de Caminhos da Humanidade, vimos que a arqueologia confirma a fidelidade dos costumes e momento histórico mostrado pela Bíblia a respeito da era patriarcal. Abraão deu origem aos ismaelitas e várias tribos árabes do deserto. Neste episódio, seguimos a linhagem de seu filho Isaque e as duas nações que vieram de seus descendentes. E com isso, faremos uma proposta sobre como a história é construída. Seria a história a eterna luta de classes? A luta pelos recursos e os embates entre opressores e oprimidos? O canal Observatório 7 tem este nome porque estudamos de maneira interdisciplinar 7 áreas do conhecimento, sendo elas a história, a teologia, a ciência, a antropologia, a filosofia, a arqueologia e a arte. Nossa abordagem a estas perguntas também será interdisciplinar, dando à teologia o espaço negado no debate histórico. Mesmo que você não creia em qualquer religião ou em Deus, não pode negar a imensa participação da religião na história, e neste vídeo daremos uma chance em conhecer a perspectiva teológica da história bíblica. No livro de Gênesis registra-se as linhagens que deram origens aos israelitas e seus povos aparentados, e cada integrante desempenha um papel formativo de cultura que será refletido na sua linhagem. Os patriarcas não só são ancestrais de um povo, mas são heróis culturais e arquétipos de uma nação. Os filhos de Naor. Naor, o irmão de Abraão, teve 12 filhos, e destes seu filho Betuel teve os irmãos Labão e Rebeca. Se casou com Isaque, seu primo e filho de Abraão. Lia e Raquel, as filhas de Labão, se casaram com seu primo Jacó, filho de sua tia Rebeca, com Isaque, que era primo de seu pai, de modo que as linhagens de Naor e Abraão se misturam para criar a base patrilinear e matrilinear do povo de Israel. Filhos de Isaque e Rebeca. O casamento de Isaque e Rebeca, ao contrário da cultura dos povos do Oriente, foi um casamento monogâmico. Isaque viu o exemplo de seu pai e seu meio-irmão Ismael, que concubinas e a poligamia promoviam discórdias e brigas familiares. Isaque optou pela monogamia, embora ele não tenha sido imitado nem mesmo por seus descendentes, os israelitas, a não ser depois do exílio ou a partir do cristianismo. De fato, a Bíblia nunca incentivará a poligamia, mas irá relatar como o adultério e a poligamia dividiu as famílias. Nos evangelhos cristãos, Jesus citará o Gênesis, dizendo que o casamento é constituído de um homem e uma mulher, conforme Deus os criou. É importante lembrar que as histórias da Bíblia não dizem necessariamente o que deveria ter acontecido. Elas relatam o que aconteceu e o leitor precisa observar como as decisões dos protagonistas moldaram a história. Foi isso que Isaque fez. Ao observar a história de seu pai e seus irmãos, ele concluiu que a melhor decisão era viver em monogamia. Rebeca tinha dificuldades para engravidar, um padrão das mães famosas na Bíblia, até Maria, no Novo Testamento, descrita como virgem ao conceber, e gerando não segundo a carne, daí o sinal da aliança ser a circuncisão, e este sinal terminar em Cristo, o Messias. A circuncisão era uma marca no símbolo da potência masculina, e é de certa forma um sinal que dizia aos descendentes de Abraão que o Messias, que viria de sua linhagem, viria da graça de Deus e não da força humana. Isaque, em vez de apelar para o concubinato conforme os costumes da época para gerar um filho, esperou com fé a vinda de seus filhos. Sua esposa concebeu com dificuldades, mas quando aconteceu, ela daria à luz a filhos gêmeos, porém diferentes tanto em aparência quanto em personalidade. E a personalidade deles lhes daria gosto e objetivos de vida diferentes que moldariam suas escolhas e construiriam a história de milhares de seus descendentes. Os filhos de Esaú.
Esaú nasceu primeiro, ruivo e peludo, mais uma prova da variedade de aparências que existia entre os semitas. Ele tornou-se um caçador, aventureiro, guerreiro e impulsivo. Trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas feito pelo irmão, o que demonstra sua indiferença pela família e irreligiosidade, já que a primogenitura ou dupla herança estava associada com pelo menos duas obrigações, sendo, primeiro, alimentar os pais na velhice, e por isso o primogênito ganhava dupla herança, e segundo, ser o líder religioso da família, o que era um fardo para a índole irreligiosa de Esaú. Contrariando seus pais, Esaú se casou com duas mulheres hititas que trouxeram desgosto para a família e mais tarde casou-se com mulheres ismaelitas. A poligamia adotada por Esaú e o convívio com suas esposas idólatras trouxe mais uma vez a divisão da família. Atritos com sua mãe e com isso um favoritismo dela pelo filho ainda solteiro, seu irmão Jacó. Esaú, porém, tinha a simpatia de seu pai Isaque, homem pacato que se atraía pela personalidade impetuosa de Esaú, que era diferente da sua. Com isso, Isaque era um pai que não repreendia Esaú. Também conhecido por Edom, Esaú no futuro tomou sua família e foi para a terra das montanhas de Seir, onde prosperou como um povo guerreiro no deserto, conforme predito por seu pai. Um de seus descendentes, Amalaque, deu origem aos Amalequitas, tribo do deserto que foi grande inimiga de Israel após o período do Êxodo e na época de Saul, tribo da qual descendia Amã, o inimigo de Ester e dos judeus, que tentou o genocídio judaico na época do reino persa. É quase certo que, chegando às montanhas onde hoje fica a Jordânia, encontraram os Oreus habitando aquela região. E tal como Esaú se casou com pagãs, seus descendentes o fizeram, misturando-se aos cananeus e outros tipos de semitas. Quando Judá sofreu a invasão da Babilônia, os edomitas se alegraram e colaboraram com a infelicidade de seus irmãos, e por isso foram lembrados pelo profeta Obadias que os juízos lhe tirariam a sua terra. Davi subjugou os edomitas e o rei Amazias mais tarde os derrotou. Uma tribo ismaelita, os nebateus, invadiram Edom e empurraram seu povo para o deserto ao sul do Mar Morto. Os nebateus construíram a famosa Petra, com seus palácios esculpidos na montanha, que prosperou até o domínio romano, passando a época bizantina, onde até o V século, pelo menos, 2 terremotos levaram o povo a abandonar o local. O rei judeu da dinastia dos Asmoneus, João Hircano I, finalmente pôs fim à independência deles no ano de 126 a.C., quando os forçou a aceitar o rito da circuncisão e a lei de Moisés e submeter-se a um governante judeu. Quando os romanos chegaram à região, dominaram a Idumeia e ao antigo estado Nebateu, e da linhagem deles veio o famoso e cruel rei Herodes o Grande. Os filhos de Jacó. Segundo os críticos, a Bíblia seria um livro de mitos inventados para justificar a origem do povo judeu. Mas se você produzisse uma mitologia para validar uma mentira a respeito de suas origens, contaria todos os pecados e defeitos do seu herói fundador? Se estivesse criando uma ficção de sua nobre origem, teria orgulho de contar que você é da linhagem de um mentiroso? Abraão mentiu sobre Sara, Isaque mentiu sobre Rebeca, Jacó mentiu ao seu pai, e poderíamos citar ainda vários crimes e pecados morais desses patriarcas. Lembre que na cultura, tal como vemos retratada em documentos da época, assim como o Código de Hammurabi, a mentira, o falso testemunho e o roubo eram crimes hediondos. Jacó tem inclusive seu nome associado com enganador. Quem produziria um mito para se orgulhar de algo que em sua cultura é totalmente vergonhoso? Leia sobre heróis fundadores em escritos míticos e outros livros religiosos e encontrará homens idealizados. Mas leia a Bíblia e encontrará homens reais como você e eu, com suas falhas desnudadas. Você percebe a diferença entre a Bíblia e qualquer outro livro daquela época? Assim como Jacó mentiu para seu pai, foi mais tarde enganado pelo seu sogro. Fruto desse engano, ele acabou casando-se com Lia,
mas por seu desejo casou-se mais tarde com Raquel, adotando a poligamia, uma prática que sempre foi praticada por povos do mundo inteiro, nos lugares mais diferentes como China, África e até entre os nativos americanos. O resultado da poligamia foi a concorrência entre duas esposas que envolveu mais 2 servas e assim de 4 mulheres, com as quais teve 12 filhos e uma filha. A consequência final da competição entre as irmãs foi a morte de Raquel, tentando ter o último filho de Jacó, e a inimizade entre os irmãos filhos de mães diferentes, que terminou na trágica venda de José como escravo e novas mentiras agora dos filhos ao pai. Agora eles estavam mentindo assim como seu pai mentiu para o avô deles. Nesse sentido, a história se repete, não pelo destino, mas pelo exemplo. Disto aprendemos que as mentiras geram um ciclo de novas mentiras e tragédias. Também aprendemos que a família desestabilizada gera povos e sociedades desestabilizados e que as decisões são a ferramenta de construção da história. Todos os povos de hoje são, no passado remoto, famílias das quais brigas de irmãos se tornaram brigas de nações que se esqueceram que ainda são irmãs. Tanto Esaú quanto Jacó foram polígamos e cometeram muitos erros, mas Jacó parece mostrar um padrão de arrependimento e uma busca por consertar os seus erros. Ele inicia isso na luta pelo perdão quando volta da terra dos arameus e busca a bênção de Deus, onde teve o nome trocado de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus. Na noite que lutou com o Senhor, ele implorou perdão por seus crimes e mentiras. Ali no Vale do Jaboque, simbolicamente, ele morreu como mentiroso e renasceu como Israel. Seus filhos seriam os pais das 12 tribos de Israel. Os filhos de Lia. Jacó havia se apaixonado pela irmã mais nova de Lia e aparentemente a aparência dela era inferior à da irmã. Apesar disso, ela tinha uma vantagem sobre a irmã. Lia era extremamente fecunda e seus filhos foram Ruben, o primogênito, um péssimo líder dos seus irmãos. Atraiu o desgosto de seu pai ao ter um caso com a concubina de seu pai, por isso perdeu a dupla herança para os filhos de José e a primogenitura para seu irmão Judá. Judá foi o 4º na linhagem, mas acabou tornando-se um líder de seus irmãos. Foi Judá quem deu a ideia de vender José como escravo, enquanto os irmãos decidiam como o matariam, mas também foi ele quem mais tarde mudou seu caráter e se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Este ato fez um tipo de Cristo, o substituto, e por isso o Messias veio de sua linhagem. Neste meio tempo da história de José, ele teve uma esposa cananeia e filhos muito maus que acabaram morrendo, quando então sua nora e viúva Tamar o seduziu disfarçada de prostituta e com ele teve filhos e gerou uma descendência, de onde nasceram os gêmeos Pérez e Zera, do qual procede os reis de Israel e Judá e a linhagem de José, pai de Jesus. Outros filhos de Lia foram Isacar e Zebulon, e uma menina chamada Diná, que se envolveu com um príncipe da cidade de Siquém, e uma vez estuprada por este, foi vingada por seus irmãos violentos chamados Simeão e Levi. Por seu crime na chacina de Siquém, Israel deserdou Simeão e Levi e profetizou que seriam espalhados entre a herança de seus irmãos. Simeão foi uma tribo inexpressiva num território dentro da tribo de Judá e a primeira tribo a desaparecer. No entanto, após o êxodo, a tribo de Levi tomou partido contra o bezerro de ouro e, por fidelidade a Deus, foi presenteada com a aliança sacerdotal, da qual fazia parte Arão e Moisés, membros desta tribo. A profecia se cumpriu revertendo a maldição numa bênção, na qual a tribo de Levi foi espalhada sem herança entre as outras tribos, mas agora espalhados de forma diferente, como os sacerdotes de seus irmãos. Filhos de Bila. Impossibilitada de ter filhos e vendo o sucesso de sua irmã, Raquel entregou sua serva Bila para ter filhos por ela com Jacó, à semelhança do que Sara fez com Agar. O resultado foi Dan, tribo da qual veio Sansão, e também a tribo dos Danitas, que
tomaram a cidade de Laís ao norte e foram os primeiros a introduzir a idolatria em Israel. Por introduzir a idolatria, Dan não aparece entre as 12 tribos da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse. Foi substituída pela tribo de Manassés, um dos filhos de José. O segundo filho de Bila foi Naftali. Filhos de Zilpa. Lia reagiu à estratégia de sua irmã Raquel, entregando sua própria serva com o mesmo propósito, da qual veio Gade, uma tribo de bravos guerreiros, e seu irmão Azer. Filhos de Raquel. Finalmente, na velhice de Jacó, Raquel lhe deu um filho cuja história domina o final do livro de Gênesis. José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, reconquistou sua vida no Egito, tornando-se governador abaixo de Faraó e salvando sua família da fome. A despeito de seu grande infortúnio, ele termina sua história salvando e perdoando seus irmãos. José casou com uma egípcia e foi pai de Efraim e Manassés, que se tornaram duas tribos poderosas, em especial Efraim, uma das tribos de liderança, de onde vieram homens como Josué e alguns reis da casa de Israel. Benjamim foi o último filho de Israel com Raquel, uma tribo de guerreiros valentes, mas também foi a tribo do primeiro rei de Israel, chamado Saul, e do próprio apóstolo Paulo. Quando os reinos de Israel foram divididos após a morte de Salomão, Judá se tornou o reino em Jerusalém, ao sul, com os benjamitas e levitas, e ao norte, Efraim tomou o nome do país de Israel com as demais tribos. Israel, cuja capital foi Samaria, permaneceu até ser destruída para sempre pelos assírios em 722 a.C., enquanto o reino de Judá foi levado ao cativeiro e à Babilônia, de onde retornou na época dos persas, sobreviveu às invasões gregas, reconstruiu a Judéia e foi tomada pelos romanos até serem expulsos da região no ano 70 d.C. Eles voltariam somente após a Segunda Guerra Mundial para uma terra que, por séculos de sua ausência, havia sido colonizada por tribos árabes. Israelita é o termo para os descendentes de Jacó, mais usado na Bíblia. Chamamos de israelense o cidadão atual do país Israel, independente da crença religiosa, descendente da tribo de Judá. Mas hoje chamamos de judeu o praticante da religião judaísmo, que é uma religião unificada, mas com diferentes linhas, assim como o cristianismo tem diferentes ramos. No judaísmo, há, por exemplo, os ortodoxos, os conservadores, os reformistas e os caraítas. Os judeus podem ser designados pelos diferentes lugares onde moraram depois da diáspora, como os sefarditas da Península Ibérica, os askenazitas da Europa germânica, os persas, norte-africanos, indianos e outros. Obviamente se misturaram aos lugares onde estiveram e assumiram algumas características locais, de modo que há judeus loiros, como vemos muitos israelenses, mas também há judeus negros, como os Beta Israel da Etiópia. As tribos do Reino do Norte foram para sempre perdidas após 722 a.C. Eles se casaram com outros povos e perderam a identidade cultural. Os samaritanos, que se tornaram rivais históricos dos judeus, se consideram descendentes de Efraim e Manassés, mas nunca foram reconhecidos pelos judeus. A história não é a luta entre proletários e patrões, nem entre opressores e oprimidos, não é um eles contra nós. A história é a vida e as escolhas de irmãos como Esaú e Jacó, que encaram as oportunidades de forma muito diferente e cujos descendentes colhem os resultados. A história não é o acaso, mas a liberdade humana e suas consequências, da qual Deus se provê antecipadamente, com meios para usar aquilo que fazemos para seus projetos, tal como vimos na história de José e sua ida para o Egito. Ao temerem pela vingança do irmão, José disse aos seus irmãos, abre aspas, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Fecha aspas. Gênesis 45, versos 5 a 8. Para José, apesar das loucuras do homem, Deus mantinha o controle da história e revertia o mal em bem por sua graça.
A história não é movida pela luta de raças ou das classes sociais. A história é feita pelas motivações das pessoas, que às vezes são movidas por necessidades, outras vezes por luxo, outras vezes pelo orgulho e até algumas vezes pela fé e pelo altruísmo. Crenças e desejos empurram os homens. As circunstâncias de sua educação, família, casamento e sociedade também moldam eventos com os quais você interage. E como sua história está inevitavelmente ligada a outros, a humanidade está inevitavelmente ligada a alguém maior que o próprio tempo, que estando fora dele, resolve interferir nele, revelando-se como o escritor de uma peça com um final marcado, onde os personagens são livres em relação ao autor para criar seus papéis antes que a cortina se feche. A história são os fatos decorrentes de nossas ações, sejam quaisquer as motivações múltiplas que geram entre nós interação ao longo do tempo. O que produz a história é, em último, a nossa vontade, e nesse sentido, isso é a própria liberdade, e os resultados que dela decorrem são de nossa responsabilidade.